Bom dia para você que está em casa, que alegria ter você conosco mais esse dia para nós adorarmos ao nome do nosso Deus. Bom dia, escola! Bom dia! Bom, para a gente começar esse dia, vamos orar ao nosso Deus e eu convido você que está em casa e todos aqui da escola para a gente se ajoelhar neste momento. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado pelo presente que é termos vida, ó Pai. Vida que o Senhor nos dá a cada dia, a cada momento, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a chance de estarmos aqui juntos, ó Pai, com nossos irmãos que estão em casa também, ó Pai, para estudarmos a Tua Palavra, para louvarmos o Teu nome. Por favor, ó Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor aceite esse nosso louvor, essa nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja nosso Deus, porque nós fomos comprados, você e eu, com a coisa mais preciosa que existe no universo, o sangue de Jesus. E neste momento nós iremos recitar o nosso versinho da semana, que está lá em 1 Pedro 1, dos 5 ao 7. Vamos lá, igreja, no 3? 1, 2, 3. 1 Pedro 1, dos 5 ao 7. Que mediante a fé estais guardados no virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, dos 5 ao 7. 1 Pedro 1, dos 5 ao 7. Que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, dos 5 ao 7. 1 Pedro 1, dos 5 ao 7. Que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que embora importa, sendo necessário, que estajais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, dos 5 ao 7. Amém. Que Deus abençoe o seu dia e que esse estudo possa te encher nesse momento com a graça de Deus. Que acordou de manhã correndo, pegando a sua Bíblia para vir estudar conosco, para buscar ao Senhor dos Exércitos, aquele que nunca nos esquece. Bom dia, vocês da igreja. Bom dia. Da Escola de Profetas, bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor Deus, além de acordar você, Ele incumbiu você da missão, a grande missão da redenção. Como é bom estarmos incluídos, não é? Não é isso? Nesse tempo em que só temos dois grupos, um destinado à perdição e a queimar no fogo, e outro destinado pela graça e poder de Jesus ao triunfo, ao subir com Jesus para a glória. Louvado seja o nome de Jesus.
Estamos diante de dias difíceis, os mais difíceis da história da Terra estão por chegar. Mas nunca, como nunca, o Senhor Deus se revelará. Você viu o hino que cantamos hoje pela manhã? Foram hinos muito bonitos, mas especialmente o segundo hino, eu queria que você prestasse atenção na letra. Você prestou atenção nisso? Olha o que diz a letra desse hino. Perceba o que o Senhor Deus quis comunicar nesta manhã para que o nosso coração estivesse cheio das coisas dos céus. Olhe isso. Presta atenção nessa letra. Vêem os outros, Cristo, em ti? As pessoas, quando enxergam você, elas enxergam Jesus? Só desta forma é que então poderemos chegar lá. Por que isso? A letra vai dizer coisas tremendas. O título é grandioso. Presta atenção porque estamos nós tão perto do Salvador no lazer, no estudo ou quando em labor? A pergunta, né? Avante. Que em nós se aviste brilhando em luz a imagem de Jesus? Vem os outros Cristo em mim? Vem os outros Cristo em ti? As pessoas enxergam isso? É sincero o teu amor por Jesus o Salvador? Vem os outros Cristo em ti. Por que isso? Deixa eu comentar uma coisa. No céu, quando é chamado o nosso nome, se lembra que eu expliquei para vocês que quem é que se apresenta por nós? Jesus. É o nosso advogado, o nosso representante no céu. No céu, quando chamam o nosso nome, então Jesus se apresenta. Na terra, quando chamam o nome de Jesus, quem que deve se apresentar? Compreende essa troca? Essa é a troca. Essa é a troca que é feita. Jesus te representa lá e você o representa aqui. É muito bonito isso. Na verdade, tudo na terra tem um paralelo no céu. Como assim? Você sabe que Jesus está limpando o santuário celeste? Sabe ou não? Enquanto isso, o trabalho de Jesus ali, por isso que você, olha que coisa linda como você é representante de Jesus. Enquanto ele limpa o santuário celeste, você limpa o santuário terrestre. Esse é o santuário terrestre. Aqui tem que ser limpo de tudo, né? Aqui tem que ser restaurado todas as coisas. O nosso estudo de hoje de manhã fala disso, explica disso. Pode passar o próximo. Temos nós amor puro e divinal pelos pecadores no lodaçal. Nós nos importamos mesmo com as pessoas. A nossa razão de estar aqui, a nossa razão de vir para a escola de profetas é porque amamos tanto as pessoas que queremos ajudá-las, sermos preparados para ajudá-las. Se não for, temos que cair de joelhos e pedir a Deus, Senhor, me dá esse tipo de posição. Avante, olha lá. Damos-lhes a mão, custe o que custar, para assim os resgatar. Mas custe o que custar. Para assim os resgatar? É isso que fazemos? É assim que acontece em nossa vida? Senão não adianta. Senão não vai valer a pena. Vem os outros Cristo em ti. Vem os outros Cristo em mim. Temos que ser tão confundidos com Jesus, tão confundidos, que as pessoas quando olharem, elas têm que dizer assim, lembra de João? Quem se lembra da história de João? João, filho do trovão. Mas ele olhou tanto para Jesus, ele o contemplou tanto, estudou tanto sobre sua vida, fez a troca, verdadeiramente a troca dos hábitos ruins pelos hábitos bons, aprendeu a viver da forma correta, que então quando as pessoas que tinham conhecido Jesus viam João passando, diziam, nossa, como se parece com o Salvador. Como ele se parece com Jesus. Eu acho isso fantástico, é ou não é, gente? Então eu quero que você pense sobre isso, né? Vem os outros Cristo em ti. Salmo 27 é um salmo muito lindo. Eu era muito menina, eu gosto muito de contar estas coisas, porque quando eu conto estas coisas, eu sou transportada pela uma fase boa da boa fase da minha vida. Eu fui colportar muito cedo, era muito pequena quando eu fui colportar. E na colportagem eu conheci uma senhora que ela fez uma diferença muito grande na minha vida. Eu fiquei amiga de uma senhora de idade que colportava. Ela tinha pelo menos quase 70 anos e era muito alegre, muito feliz. E ela colportava conosco na mesma equipe.
E ela fazia umas comidinhas muito gostosas, tinha que ter comida no meio, né? Ela fazia umas comidinhas muito gostosas, eu me lembro que ela cortava jiló, gente, eu gosto de jiló, tá bem? Muito saboroso. E ela fazia jilózinho assim, cortadinho, e colocava com a comidinha, e nós comíamos com alegria, ela sorria, e ela cantava muito. Um hino que ela cantava, o Salmo 27. Como ela cantava. Eu perdi o contato com ela, eu não sei se ela ainda vive, mas várias vezes que eu me lembro dela, do tanto bem que ela fez na minha vida, as alegrias que ela causou, ela não fez nenhum edifício grandioso, nem mesmo me deu dinheiro, nada, mas ela fez uma diferença da pessoa que foi durante o tempo que esteve comigo na colportagem e cantava esse hino aqui dizendo: o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Ela cantava olhando para o céu, feliz da vida, e eu lembro de vê-la cantando, falando, um dia eu quero cantar assim, mas eu amava não só o jeito de cantar, mas a devoção daquela mulher, a dizer, o Senhor é o clamor, perdão, o Senhor é o clamor de minha vida, o Senhor. Quando ela cantava, enchia a equipe de colportagem de alegria. Vem os outros, Cristo em ti. Enxergam? O modo de vida daquela mulher fazia uma diferença muito grande. Este Salmo 27 me recorda dela por vários motivos. Pelo clamor, por saber a quem buscar no momento da dificuldade, pelas palavras acertadas, né? E a coisa linda que o salmista aqui diz, uma coisa pedi ao Senhor, esse Deus que é a minha salvação, olha lá, que eu possa morar na casa do Senhor, quantos dias? Todos os dias da minha vida. Gente, eu queria isso para a minha vida, isso aqui. Eu queria ter este gosto de dizer, amo tanto estar na casa de Deus, eu queria morar lá dentro todos os dias da minha vida. Olha que coisa linda. As pessoas elas precisam ser empurradas para ir para a igreja. A gente tem que convencê-las a irem à igreja. Mas este salmo fala de um homem que dizia, Senhor, a quem dera se eu ficasse todo dia lá para contemplar a formosura, a sua formosura e aprender no seu templo. Ai, que bonito isso, né? Não é isso, não é bom? E ainda no próximo verso, verso 5 diz, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo me esconderá por sobre uma rocha. Olha para cá, você se lembra que quando Moisés pediu ao Senhor, lembra disso? Senhor, eu quero ver a tua glória, quero estar na tua presença, me deixa ver o Senhor. O que o Senhor Deus fez com ele? Quem se lembra? Mas aonde o escondeu para poder passar na frente dele? Numa rocha. Aqui o salmista está fazendo menção a este momento. Tu me esconderás. Alguém de vocês, quando leu essa parte sobre a vida de Moisés, que viu o Senhor pelas costas, lembra disso? Viu o Senhor assim, um pouquinho, enxergou ele. Quando você viu isso, você não pensou, eu queria que isso tivesse acontecido comigo? Sim ou não? Sim. Quantos pensaram isso? Eu já pensei isso. Ai, como eu queria que isso tivesse acontecido comigo. Eu acho que Davi também falou, me esconderás numa rocha, Senhor. Olha que coisa boa. Ele estava pensando e fazendo menção a isso. Entende? Não é bom demais? E continuou falando, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos. Irmãos, isso aqui é uma parte muito importante de pedir a Deus que tome os nossos pleitos, as nossas dificuldades e então lute por nós. Quando Deus luta pelo ser humano, acontece uma coisa tremenda. 10.000 vezes 10 milhares caem. Não só de gente, mas de demônios. É isso mesmo que você está ouvindo, né? Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem piedade de mim e responde-me, dizia o salmista, que tanto confiava em Deus, que tanto queria estar na presença de Deus. E ainda pedia, Senhor, ensina-me os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. E o Salmo 28 é muito lindo, pedindo Davi, né, rogando a Deus que aparte os inimigos e louva-o por ter ouvido todas as suas súplicas. É bom demais?
Sim ou não? Você consegue louvar o nome de Deus por ter ouvido todas as suas súplicas? Gente, poucas vezes, quase nenhuma, né? Quase nenhuma. Nós agradecemos a Deus pelas coisas que Ele faz. Você já agradeceu ao Senhor por sua misericordiosa bondade no dia de hoje? Acordou com vida, teve cama quente. A maior parte das pessoas no mundo, a maior parte, não tem o que comer no dia de hoje, eles terão que correr atrás. A maior parte do mundo não tem um cobertor gostoso, limpinho, a amizade de pessoas boas. Quanta gente correndo de tantas misérias e sofrimentos, né? Puxa vida, eu peço a você que em nome de Jesus, você aprenda com Davi a agradecer a Deus por ter ouvido as suas súplicas. Aprenda. No nosso material de Mateus 13, o Senhor Deus traz ali uma mensagem muito tremenda a partir do verso 47. Ele diz, igualmente, após comentar sobre a pérola de grande preço, ele diz, igualmente o reino dos céus é semelhante ao quê? A uma rede lançada no mar. E quando apanha toda a qualidade de peixes. Aí vem todo mundo para a igreja. Não é isso mesmo? Lá vem todo o povo para a igreja, o Senhor Deus diz. Lança a rede, puxa tudo que vem. Mas você se lembra que lá em Levítico capítulo 11, o Senhor Deus disse que havia peixes bons e peixes ruins. Havia peixes que se podia comer e outros que não se podia comer. Você fala, mas então pode comer carne, pode comer os animais? Deixa eu lhe comentar uma coisa. Na Bíblia são apresentadas 3 tipos de alimentos. A ideal, que é frutas, verduras, lá em Gênesis capítulo 1, verso 29, 30, tem ali o Senhor Deus explicando tanto para nós como para os animais qual é a alimentação ideal. A primeira é a alimentação ideal. Existe a tolerada, que porque o homem entrou em dificuldade e porque não tem outra coisa para comer, então ele pode comer carnes limpas, não imundas. E existe a condenada, carnes imundas, uma série de coisas que o Senhor Deus diz, nem toca nelas. Entendeu a diferença? Os 3 grupos, desses 3 grupos, Deus está comentando agora, em Levítico 11, fazendo uma menção desse tipo de situação, que quando puxa-se a rede com os peixes, aí se separa, esse presta e esse não presta. Olha que coisa tremenda. Ele disse que este reino dos céus, o trabalho que está sendo feito lá, é como alguém lançando uma rede sobre o mar, puxando os peixes e ao separá-los, descobre quais são os bons dos ruins. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você foi puxado. Eu fui puxada pela rede da grande pesca do Evangelho. Que peixes nós somos? Que tipo de peixe somos nós? Passaríamos pelo crivo e vamos ter que passar. Não há um só ser humano na terra que não passará por esse crivo. Olha aqui, ó. Verso 48. Estando cheia a rede, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, faz o quê? Lançam fora. Interessante isso, não é? Lembra? Não era para comer os que eram ruins, era para jogar fora. Agora, avante, olhe bem, verso 49. Assim será na consumação dos séculos. Algumas pessoas pensam assim, no final, eu já vi pregadores falarem isso, no final todo mundo vai se salvar, Deus vai salvar todo mundo. Vocês já ouviram alguém dizer isso? Quem já ouviu esse tipo de comentário? Pois é, querido, isso nunca vai acontecer. Os anjos de Deus farão essa busca e essa seleção. Estamos aqui, ó, como a rede do Evangelho nos trouxe, recebendo esta seleção que está sendo feita em nossa vida, em nossa história como povo de Deus. E o Senhor Deus, ao dizer isso, falando no verso 49, deixa claro, assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Lembra que os anjos virão? Alguns subirão com o Senhor, acompanhados por anjos, outros ficarão. E o que determinará isso? A vontade de Deus ou a escolha humana?
Responda. As pessoas vão escolher, as pessoas vão dizer, eu quero isso, e acabou. Outras, eu quero essa outra coisa. Lembrando que ontem eu comentei com vocês que não haverá uma só pessoa que não ouvirá falar do Evangelho. Todos ouvirão, todos, sem falhar um. Sim ou não? Irmãos, ontem eu estava andando, porque eu tive que ir à cidade, e fiquei olhando e observando e pensando, meu Senhor, que coisa séria. Todas estas pessoas, todas, ouvirão da verdade do Evangelho, todas, e terão que decidir todas, sem falhar uma. Que sério, né? Quem decide quem vai para o céu? O Senhor Deus, na escolha dele, não observa seus atos, observa o seu caráter, não é isso? No entanto, quem decide se vai mudar o caráter ou não? Nós. Olha o que diz aqui, ó. E lança-losão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Terrível. E disse Jesus, entendeste todas estas coisas? Disseram eles, sim, Senhor, entendi. Os discípulos falaram, né? E disse-lhes, por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Amanhã nós vamos estudar um pouco mais sobre isso, né? E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. Parou essas parábolas e saiu andando. Gente, imaginem a cena, né? Agora avante, olha o que diz aqui. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a sabedoria destas maravilhas? De onde é que ele arranca essas coisas, né? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama Maria sua mãe e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas, que estão aqui conosco? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isto? Gente, ele foi criado aqui, ó, entre nós. Como que este homem sabe tanto se a família dele não age igual? É isso que estava dizendo. De onde foi que ele aprendeu algo tão especial? Agora veja o 57. E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão a não ser em sua própria casa, em sua própria pátria. E é verdade mesmo. Já viram que dificuldade que as pessoas têm de acreditar em nós dentro de nossa própria casa? Lembram-se disso? Que terrível, né? Que terrível. Eu fico imaginando, deve ter sido muito difícil ser esposa de Noé. Sim ou não? Não foi com ela que Deus falou. Foi com Noé. Dizendo, o mundo inteiro vai acabar, rapaz. Vai lá e resolve. Eu imagino que difícil, Leozinho, deve ter sido para ela ver Noé parar tudo e começar a construir uma arca, 120 anos construindo. Usando todo o dinheiro da família, todos os recursos para fazer aquilo. E depois chegou um dia ainda que ele falou assim, mulher, acabou tudo, agora vamos vender até a nossa casa mesmo, vamos acabar com tudo e vamos morar dentro da arca. Ela, o quê? Com um monte de bicho. O quê? Nós tentamos lavar a casa para tirar os bichos. Deixa eu comentar uma coisa com você. Confiar em Deus não é fácil. E era disso que Jesus estava falando aqui. Não há profeta sem honra, senão em sua própria casa. E o que aconteceu? A parte mais triste desse capítulo. Dá uma olhada no que diz ali, verso 58. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Nós perdemos muito por não termos discernimento. E é triste pensar que a falta de discernimento nos tira a oportunidade de ouvir o que Deus falou para Noé, né? Então ali, meus irmãos, no capítulo de hoje, que é tão pequenininho, né? É o ano bíblico menorzinho que nós já tivemos, foi o de hoje. Você percebeu algumas coisas sérias e importantes? Eu vou ler para você aqui. Então, o lançar da rede é a pregação do Evangelho, certo? O trazer de volta, olha bem, porque a igreja congrega bons e maus, né? Ao trazer de volta e escolher é o trabalho do juízo, não é isso? Sim ou não? O trabalho do juízo, o julgamento que Jesus está fazendo agora diante de Deus no lugar santíssimo do santuário celestial. Tá bem? Então, isso é muito importante. E qual é o motivo, qual é a razão, qual é o assunto que Deus vai ter que usar para escolher bons e maus? Qual que é? Caráter. Olha o que diz aqui, ó, presta atenção. Havendo tais pecadores na igreja,
os homens estariam em perigo de pensar que Deus lhe desculparia os pecados. Eu estou lendo o segundo parágrafo quase no final. Por isso Cristo ergueu o véu do futuro e ordenou a todos, o que ele falou? Ordenou, o que é ordenou? Ordenou a todos que notassem que o caráter e não a posição é que decide o destino do homem. Uma pessoa pode dizer assim, Léo, olhe bem, eu vou ali comprar um monte de cesta básica e vou doar por um ano inteiro para todas essas pessoas dessa cidade. E as pessoas iam dizer, que pessoa boa. No final de um ano ele ia dizer, me candidato à prefeitura. Em quem vocês acham que vão votar? Você acha que Deus vai julgar o ato dele ou a atitude? Vocês entendem? Então não é o benefício que fez, mas é o motivo pelo qual fez a coisa. Por que você veio para cá? Por que você veio servir a Deus aqui? Qual é o teu motivo? Por que você veio ser missionário? Qual é o teu motivo? Aliás, quando alguém me escreve e diz assim, eu quero ir porque eu quero aprender mais, porque eu quero estar pronto, eu falo, essa pessoa não está pronta para vir. Não é essa a razão pela qual você vem para cá. Estudar e aprender, você aprende em sua casa. Existem muitos livros, vai fazer uma faculdade de teologia, que é tão boa, vai te ensinar. Não, aqui não é lugar para isso. Mas quando a pessoa diz assim, eu quero ir por misericórdia que eu tenho da miséria humana, eu quero salvar o pecador, eu quero ajudar, eu falo, é isso que eu quero. Trabalhar com gente assim, o Senhor Deus faz um trabalho tremendo em sua vida. Você quer estudar para quê? Qual é a tua razão? Você escolheu essa profissão por quê? Qual é a tua razão? Não é o que está fazendo, mas o motivo pelo qual se está fazendo. Tá certo? Então veja, tanto a parábola do joio como da rede claramente ensinam que não haverá um tempo em que todos os ímpios se converterão a Deus. Haverá alguns sendo lançados no fogo. Sim ou não? Eita! E ainda diz assim, outros sim, estas parábolas ensinam que depois do juízo não haverá graça. As pessoas estão por aí dizendo que depois que Jesus voltar vai ficar um grupo aqui para se preparar para Jesus voltar. Nunca isso vai acontecer. Após a volta de Jesus, após ele sair do lugar santíssimo, do santuário celestial, não haverá mais graça. O dia e o tempo e o prazo que foi dado para o final da história da Terra acabou. Entenderam isso? Sim ou não? Essa é uma realidade. Esta é uma realidade. E o Senhor Deus ainda diz assim, ó. Eu estou lendo o último parágrafo. Deus não deseja a destruição de ninguém. Lembra um dos versos mais bonitos da Bíblia? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta de seu caminho e viva, e convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão morrereis? Durante todo o período da graça, seu Espírito insta com os homens para que aceitem o dom da vida. Agora presta atenção, somente os que lhe rejeitam a intercessão serão deixados a perecer. O que é isso? Os que rejeitam a intercessão, Felipe? Que rejeitam que Jesus os represente, interceda por eles diante de Deus. Por isso a pergunta, você já aceitou Jesus? O que é aceitar Jesus? Aceitar que Ele tome o seu lugar e você toma o lugar dele. Lá no seu quarto, não é do lado de uma pessoa comum que você mora. É do lado de Jesus. Você tem que representar Jesus. Vem os outros Cristo em ti. Você não está sentado na mesa comendo com as pessoas, estão sentado com Jesus. Eles estão sentados com Jesus. Você entende o que eu estou lhe dizendo? Uma vez eu li um livro de Max Lucado que dizia assim: os teus vizinhos são vizinhos de Jesus? Olha o que diz aqui. Somente os que lhe rejeitam a intercessão
serão deixados a perecer. Deus declarou que o pecado precisa ser destruído como um mal nocivo ao universo. Os que se atêm ao pecado hão de perecer na hora da destruição do mesmo. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor Deus nos ajude, que o Senhor Deus trabalhe conosco, que o Senhor Deus ache espaço em nós. Que quando o céu, olhe bem, quando Deus Pai mandar Jesus vir buscar aqui, os servos de Deus, os anjos, ao levar para o céu, olha que coisa tremenda, possam estar levando aqueles que se parecem, que vivem, que se entregam a uma vida como Jesus fez, como Jesus faz, como é o jeito de Jesus. Pai, louvado para sempre seja o teu nome, pela chance que nós temos aqui ajoelhadas, Pai, e ajoelhados com nossos irmãos em casa, de poder pedir, Senhor, queremos parecer contigo, queremos passar no crivo do último dia, de sermos observados e sermos encontrados como aqueles que podem entrar no reino do céu, que aceitaram fazer a troca com Jesus, da vida dele, Senhor Deus, da vida dele no lugar de nossa miserável vida. Faça em nós, Pai, o trabalho que é preciso fazer. Tira de nós o que não é teu. Organiza a nossa história para o louvor do nome de Jesus. Abençoa a Rebeca, todas as criancinhas, estas pessoas que estão em casa, e que em nome de Jesus seja a chance que nós temos, a grande chance, Senhor, de fazer parte do teu reino, Senhor. Que na hora da busca dessa rede, nós possamos ser encontrados como os bons. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã.